O nosso trabalho é sobre conflitos agropecuários sociais, e o nosso grupo é formado por mim, Renata, e por Roberta, ambas da turma de Informática 6. A conflitualidade se caracteriza por um conjunto de conflitos que, ao serem resolvidos, levam ao desenvolvimento. Na questão agrária, o conflito é resultado do enfrentamento entre o território do campesinato e do latifúndio e agronegócio. O conflito surge da diferença de interesses entre esses territórios e a sua solução vem da mediação dos problemas, pela qual ocorre o desenvolvimento. Por apresentarem interesses e estratégias divergentes, a resolução dos conflitos entre esses dois territórios nunca é total e requer constante intervenção do Estado. O conflito não é sinônimo de violência. O conflito é uma ação criadora para a transformação da sociedade. Já a violência é uma reação ao conflito, que é caracterizada pela destruição física ou moral. A violência tenta pôr fim ao conflito sem que haja resolução dos problemas, e por isso barra o desenvolvimento. Ocupações de terra, acampamentos, defesa de interesses junto ao parlamento e ao governo são formas de conflito. Assassinatos, ameaça de morte, expulsões da terra e despejos, e também trabalho escravo são formas de violência. A violência pode ser direta ou indireta, ativa ou passiva. A violência direta é a violência física empregada contra a pessoa, contra a ocupação e contra a posse camponesa. As tentativas de assassinato, ameaças de morte e expulsões da terra são formas de violência privada contra os camponeses. Na violência direta e ativa, o Estado age principalmente com os despejos judiciais e com o uso da força policial. Já a forma passiva da violência direta ocorre com a omissão do Estado em relação à violência direta praticada por particulares contra os camponeses. Já a violência indireta é uma prática simultânea do Estado, fazendeiros e empresários. Promovendo lobbies e fazendo parte dos poderes do Estado, fazendeiros e empresários influenciam as decisões que envolvem temas relativos à questão agrária. A Comissão Pastoral da Terra documenta desde a década de 1980 as ocorrências de conflitos e violências no campo brasileiro, cujos dados são publicados desde 1984 no Caderno Conflitos do Campo. Paralelamente aos dados, a Pastoral ligada à Igreja Católica também publica manifestos e relatos de diversos casos de violência contra a pessoa, posse e propriedade de camponeses e trabalhadores rurais. Os 3 tipos de violência direta contra a pessoa analisados no gráfico apresentaram diminuição principalmente a partir de 1996, que é o segundo ano no primeiro mandato da FHC, e retomaram o crescimento a partir de 2001, ano da publicação da medida provisória que criminaliza a luta pela terra. A estratégia com essa medida provisória foi diminuir as ocupações de terra e a pressão para a criação de novos assentamentos. Esse crescimento foi acelerado com o governo Lula pela retomada das ocupações. A violência no campo brasileiro coincide com regiões onde os movimentos socioterritoriais são mais atuantes, ou seja, que tem mais ocupações de terra. O mapeamento das denúncias indica a ocorrência do crime em quase todos os estados, porém, como as demais violências, o leste do Pará concentra o maior número de casos. Além de sofrerem violência direta contra a pessoa, os camponeses também sofrem violência direta contra as ocupações de terra, contra suas posses e seus bens. Essas violências contra a ocupação e a posse estão intimamente ligadas à prática da violência contra a pessoa, pois no ato de despejo ou de expulsão, as forças militares ou os jagunços empregam força. O gráfico e os mapas mostram a associação territorial e temporal entre esses fenômenos. O primeiro mandato de Lula foi marcado pelo crescimento significativo das famílias despejadas. A CPT também documenta formas de violência que desrespeitam ou superexploram o trabalho dos camponeses e trabalhadores rurais, ou seja, escravidão. A escravidão contemporânea no campo brasileiro usa como principal instrumento de controle a dívida impagável e crescente, a coação física e psicológica, a apreensão de documentos e o isolamento geográfico. O trabalho escravo é empregado principalmente em tarefas pesadas. Em geral, os trabalhadores são aliciados nos estados do Nordeste e escravizados no Norte e Centro-Oeste. Os aliciadores iludem os trabalhadores com propostas de bons salários, oportunidade de conhecer novos lugares e de poder fazer uma poupança para ajudar suas famílias. A seguir,
você pode ver os números de trabalhadores escravizados em denúncia ao CPT e também o número de escravos libertados pelo Ministério do Trabalho a partir do ano de 1996. No mapa 1, você pode visualizar as principais regiões em que o trabalho escravo foi denunciado ao CPT. No mapa 2, você pode visualizar as principais regiões em que os escravos foram libertados pelo Ministério do Trabalho. E no mapa 3, você pode visualizar a relação entre esses números. O mapeamento das denúncias e dos trabalhadores liberados indica a ocorrência do crime em quase todas as unidades da federação. Porém, como as demais violências, o leste do Pará concentra o maior número de casos. Os principais estados com a prática do trabalho escravo são Pará, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Tocantins, Goiás e Rondônia. O trabalho escravo é utilizado principalmente em companhias siderúrgicas, carvoarias, mineradoras, madeireiras, usinas de álcool e açúcar, destilarias, entre outras. Parte significativa dessas atividades é característica da fronteira agropecuária, o que explica a concentração territorial no centro-oeste e norte do país. Os dados sobre a origem dos trabalhadores libertados pelo Ministério do Trabalho indicam que 59% são naturais dos estados do Nordeste e 18,2% dos estados do Norte. O mapa 9.1 mostra detalhadamente a naturalidade dos trabalhadores e os municípios onde foram libertados, ou seja, onde estavam escravizados. Quanto ao destino, 40% dos trabalhadores se dirigem para municípios do Nordeste, 37% para municípios do Norte e 12,5% para municípios do Centro-Oeste. Em suma, apesar da diferença de proporção, são os mesmos estados que concentram a naturalidade desses trabalhadores. A análise dos mapas e dados deixa evidente que parte significativa dos trabalhadores escravizados permanece nas regiões de ocorrência da prática criminosa, de forma que a probabilidade de que sejam novamente escravizados é grande. O mapa 9.2 relaciona o local em que os escravos foram libertados e seu destino após a libertação. Já o mapa 9.3 relaciona a naturalidade dos escravos e seu destino após a libertação. Para poder sintetizar a violência contra a pessoa no campo, foi elaborado o Índice de Violência contra a Pessoa. O índice considera o número de assassinatos, tentativas de assassinatos, ameaças de morte e a média entre o número de trabalhadores escravizados libertados pelo Ministério do Trabalho e o número de trabalhadores escravizados em denúncias à CPT. Todos os dados são relativos ao período entre 1996 a 2006. O sudeste do Pará e o oeste da Bahia apresentam os maiores índices de violência contra a pessoa no campo, o que os caracteriza como regiões onde o Estado é absolutamente omisso. O alto grau de violência que configura a questão agrária no Brasil é o caráter mais perverso da omissão do Estado na organização do campo brasileiro, onde latifundiários e fazendeiros são os senhores. Abaixo segue o mapa do Índice de Violência contra a Pessoa no Campo.